permaneça em pé só um minutinho. Até porque essas próximas 3 horas que vocês vão ficar sentados, então eu não ouvi ninguém dizendo misericórdia, eu me sinto autorizado aqui hoje. O pastor me deu permissão de pregar, de adorar. Falei, Jesus, estou em casa hoje. 2 Crônicas, capítulo 20, glória a Deus. O irmão do som, por gentileza, só um pouquinho aqui no meu retorno, querido, por gentileza. Eu vou falar baixo e aí você me socorre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Jesus te abençoe muito aí, meu jovem. Se você é solteiro, que Ele te dê o casamento mais rápido possível, em nome de Jesus. Se você é casado, que Deus te dê 5 filhos, em nome de Jesus. Se você já tem filhos, que tem 6, liberei menos da bênção. Que Deus faça cada um dos teus filhos médico, advogado, engenheiro, prefeito, governador, deputado. Ainda vão almoçar na casa de cada um deles, viu? Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, quem achou, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum de todo o reino de Judá. E reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, de frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, habitantes do monte de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha.
Tomem as suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, ó presidente Venceslau. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, presidente Venceslau. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e os corenitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, os montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca, ou Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Feche os seus olhos e peça para o Senhor falar contigo nessa noite. O irmão do teclado pode ministrar o Senhor durante a ministração. Ele não é irmão do teclado, ele é tecladista. O irmão do teclado é outro instrumento. Pai, nós te agradecemos, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolem. És tu que preparas uma mesa para nós na presença dos nossos adversários, e unges a nossa cabeça com óleo, para que possamos transbordar na tua presença. Eu estou honrado de estar aqui com os meus irmãos, feliz de ter sido lembrado nesta festa. E nesta noite eu quero ser apenas um vaso nas tuas mãos. Faça de mim como tu queres. A glória é do Senhor. Fales como quiseres. Eu te ofereço os meus lábios para ser portador de tuas palavras. Eu te ofereço o meu corpo para ser portador de tua glória nessa noite. E que enquanto essa palavra for ministrada, vidas sejam curadas, e que o Espírito de Deus tenha liberdade de falar conosco, Pai, nesse culto de agradecimento pelos milagres que o Senhor tem nos dado. Fala conosco, em nome de Jesus. Se essa oração te abençoa, diga amém, Jesus. Assente-se em nome de Jesus. Nós temos passado momentos preciosos aqui desde ontem à noite, quando eu cheguei e pude ver a graça de Deus derramado sobre este lugar. Quantos estão felizes por estar nessa igreja? Eu dizia ao pastor Moacir, e
dizia aos colegas que estiveram ontem pela manhã eu ministrava os pastores do presbitério, e eu disse para os colegas que estavam lá em cima, admirando, glorificando, alguns fotografavam, e outros diziam, glórias a Deus. De Ourinhos até aqui nós tivemos pastores ontem. E nós podíamos dizer a Deus toda a glória, porque o que está acontecendo aqui são coisas maravilhosas. Fiquei muito feliz de ver o Raimundo, junto com o seu filho. Eu tive o prazer de pastoreá-los quando morei aqui em 1994. Eu era uma criança, você já tinha cabelos brancos. Eu não sei o que aconteceu, que eles escureceram agora, não estou entendendo. Mas fiquei muito feliz e honrado de vê-los aqui. Deus nos abençoe. E comecei a pensar antes de chegar aqui o que Deus quer falar conosco nesses dias. E o Senhor me levou antes de chegar aqui. Eu dizia ao pastor, irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu. Eu estava numa reunião, uma serva de Deus falou, pastor, o senhor está indo para uma reunião, mas lá o senhor não vai para participar. Deus está te levando para ministrar nessa reunião. Eu viria para ministrar à noite, mas de manhã eu apenas sentaria com os pastores. Mas o pastor Josué, nosso presidente, não pôde estar. E ele inclusive abençoou aqui o trabalho de vocês, viu, pastor Moacir? Ele abençoou o trabalho, ele declarou a vitória sobre a sua vida, sobre a sua igreja, né? E o pastor Josué está pregando lá em Goiânia hoje. Nós invertemos. Mês passado eu estava em Goiânia, ele estava aqui. Agora ele foi para Goiânia e nós estamos aqui. Estou muito feliz de poder olhar nesse texto e entender o que Deus quer falar conosco. Irmãos, quando eu olhei para 2 Crônicas capítulo 20 e vi essa grande vitória, eu comecei a imaginar como que um homem pode ser vencedor. Como é que você pode mudar o lugar do fracasso para um ambiente de vitória? Eu quero falar sobre isso hoje, até as 3 da manhã, se Jesus não voltar buscar a igreja. Diga comigo, mudando. Eu não ouvi, mudando o ambiente do fracasso para o ambiente da vitória. Você quer a vitória na tua vida? Diga amém. Quando você olha para esse texto, a impressão que dá é que esse camarada, ele realmente era uma bênção e tudo que ele fez era maravilhoso. Mas a gente precisa entender a história de Josafá, começando a estudar o capítulo 17. E eu vou falar para vocês rapidamente nessa introdutória por que Deus deu vitória para Josafá. A Bíblia diz no capítulo 17 que Josafá era filho do rei Asa. E Asa, irmãos, quando começou a reinar, começou muito bem, mas terminou mal. E eu tenho aprendido uma coisa no ministério, e isso serve para políticos, para pastores e para a igreja. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Muita gente começou bem e terminou mal. Começou adorando a Deus e terminou vitimado pelas drogas. Mas eu conheci muita gente que começou mal, vitimado pelas drogas, e terminou servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Diga comigo, o importante não é como eu começo. Digo, o importante é como eu termino. Quem quer terminar bem os seus dias, diga amém, Jesus. Faz barulho santo aí, diga amém. E esse menino Josafá viu o pai começar bem. Os primeiros 10 anos de Josafá, de Acás, foi tremendo, irmãos. Acás consultou a Deus, quebrou os altares. Acás fez uma revolução maravilhosa, venceu batalhas. Quando chegou no 26º ano de Acás, era um ano interessante e emblemático. Nos primeiros 10 anos estava indo bem, passa esses 10 anos, veio um inimigo muito poderoso dele. Esse inimigo é o rei da Etiópia. Imagine você que a Etiópia naquela época era uma potência. E eles reúnem 1 milhão de soldados e 300 carros de batalha. E eles invadem o reino do sul para uma guerra. Mas Acás foi consultar a Deus e Deus deu vitória. Você pode dizer amém? Passa-se os anos, Acás está indo bem, mas de repente o orgulho entrou no coração de Acás. A prepotência entrou no coração de Acás. E ele achou que não precisava mais de Deus para lhe ajudar. E eis aí o perigo. E aí vem o segundo inimigo, o reino do norte.
norte vem contra ele. E ao invés de consultar a Deus, sabe o que Acaz fez? Ele contratou o rei da Síria, que a capital era Damasco, porque a Síria, a capital era Nínive. Ele contratou o rei e disse assim: ó, eu contrato vocês para quebrar a aliança com o reino do norte, para que eu tenha vitória contra o reino do norte. E ele conseguiu a vitória através desta aliança com os homens. Nem toda vitória a gente consegue só do lado de Deus. Tem muita gente tendo vitória até do lado do inimigo, mas não é uma vitória verdadeira. É uma vitória que tem um preço muito caro. E o filho Josafá viu tudo isso. E quando Asa vinha chegando em casa, feliz, venci a batalha porque usei o dinheiro, comprei o rei da Síria, e ele quebrou a aliança com o reino do norte, Deus levanta um profeta. Ai, como é bom ter profeta que fala a verdade. Quantos gostam de ter um profeta de Deus? Diga amém, Jesus. E o profeta Hanani vem no meio do caminho e diz assim para ele: ó rei Asa, porventura quando tu tiveste um inimigo pior, o Senhor não te defendeu? Não poderia ele também ter feito o mesmo? Porque tu confiaste nos homens, tu perecerás. E o rei Asa ficou revoltado. Ao invés de se humilhar, sabe o que ele fez? Ele mandou prender o profeta Hanani e mandou para a cadeia, porque ele não estava mais disposto a ouvir a verdade. O orgulho estava no coração dele. E esse é um grande perigo, irmãos. Quando o orgulho entra no nosso coração, a gente não ouve mais ninguém. A gente acha que é o dono da verdade. E diz a Bíblia que com 39 anos de governo, Asa ficou doente. Teve uma doença nos pés. E com 41 anos de governo, Asa morreu. 2 anos de cama. Nenhum médico da terra conseguiu curá-lo. E diz a Bíblia que Asa, da doença que ele subiu à cama, ele morreu e não consultou a Deus. E quando ele morreu, fizeram um sepultamento muito bonito. E diz a Bíblia que encheram o sepultamento dele, o caixão dele, o lugar que ele foi colocado, de muitas especiarias, porque ninguém aguentava o fedor da carne de Asa. Diga comigo: o importante não é como eu começo, mas é como eu termino. Josafá viu tudo isso e ele disse assim: eu não vou fazer como meu pai. E antes de ele enfrentar uma guerra, diz a Bíblia que Josafá tomou algumas decisões importantes. Ele começou a fazer algumas reformas. A primeira reforma que ele fez, ele colocou guarnições nas cidades próximas que o pai tinha conquistado. Imagine você conquista um território e você não coloca proteção. E Josafá falou: meu pai conquistou, mas não colocou proteção. Eu preciso colocar soldados lá para proteger. Terreno conquistado tem que estar sempre vigiado. Eu aplico isso para a família. Quantos aqui já conquistaram a família para Jesus, ou o patrão, ou alguém, mas não fica protegendo, não abençoa, sai de casa para viajar e não abençoa o seu lar. E você precisa estar sempre colocando guarnições e proteções sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, para que aonde você colocar a planta dos teus pés, seja a terra abençoada em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Aí ele toma uma segunda decisão, uma decisão muito séria. Primeiro, ele faz uma reforma militar. Segundo, ele faz uma reforma espiritual. Tinha sobrado uns demônios ainda dos altares. Ele falou: o que é isso? O que esses demônios estão fazendo aí? O meu pai não podia ter deixado esse negócio, mas nós vamos arrancar, porque se eu quero vencer, eu preciso ter uma reforma espiritual. Eu não posso permitir que a idolatria esteja na minha casa. E Josafá arrancou tudo que não prestava. Diga comigo: na minha casa eu não vou permitir que aquilo que me atrapalha permaneça no meu lar. Você está entendendo? Diga amém. Aí ele faz uma terceira reforma. Ele olha para os seus príncipes e ele fala assim: esses camaradas são muito preparados, vocês têm educação de rei, e eu tenho que fazer isso com o povo. E ele pega os seus príncipes e leva os príncipes para o meio do povo para dar educação. E nós pensamos num líder que faz diferença. É um líder preocupado com a educação. E quando ele faz essa reforma de educação, todo mundo fica impressionado, a cidade toda fica comentando.
E diz a Bíblia que ele faz uma outra reforma. Ele reforma o judiciário. Ele pega os melhores juízes que ele tem. Ele diz: a partir de hoje, vocês vão fazer com que sejam julgadas as leis sem nenhum suborno, sem nenhuma injustiça. Então ele faz uma reforma militar. Diga comigo: reforma militar, reforma espiritual, reforma educacional, reforma judiciária. Esse homem serve para ser rei ou não? Serve para ser líder ou não? Mas ele faz mais uma reforma. Ele faz uma reforma econômica. Ele percebeu que a cidade estava crescendo e precisava de cidades armazéns. Ele começou a aumentar os locais para guardar os alimentos. Olha que homem sábio, irmãos. A Bíblia diz que este homem era tão forte que os inimigos pagavam-lhe tributo e traziam-lhe presente. Isso aqui é um choque tremendo. Você já imaginou você pagar um tributo para o governo e ainda mandar um presente para Dilma? Uma toalha linda que as irmãs bordaram aí do departamento de intercessão para a nossa presidente, para o governador do estado. Além de pagar os tributos, mandar um presente. Era assim que os inimigos estavam fazendo para ele. Além de pagar o tributo, mandava presente. Josafá conseguiu encantar, impressionar e assustar até os seus adversários. Mas agora eu chego onde estou aqui, no capítulo 20, e diz o texto, e o texto é muito sério. O texto diz assim, ó: depois disso vieram os moabitas, amonitas e alguns meunitas. Você já não parou para perguntar para você mesmo, depois que você tomou todas as melhores decisões da tua vida, aí vem um confronto: agora que eu estou ajudando aquela associação, agora que eu decidi servir a Jesus, agora que eu estou sendo fiel, agora que eu resolvi orar mais, o negócio ficou sério, aumentou a batalha. Foi exatamente isso que esse homem começou a enfrentar. Depois de ter feito tudo isso de bom: reforma militar, reforma educacional, reforma judiciária, reforma econômica, este homem agora é vitimado por 3 exércitos que são devoradores como gafanhotos e que fazem uma multidão. E um dia está ele no seu castelo e chega um dos seus soldados e diz assim: oh majestade, eu tenho uma triste notícia. Qual é? O senhor sabe aquelas redondezas de Engedim? Sim, está vindo 3 exércitos contra a gente. Irmãos, aqui que se faz diferença de homens e mulheres que têm adoração diante do Senhor, que têm vida diante do Senhor. Qual é a atitude que você faz? E aqui eu quero te convidar para caminhar comigo rapidamente nesses textos do capítulo 20. Olha o versículo 3. É uma atitude que serve para ele, serve para mim e serve para você também. Diz o texto do capítulo 20, versículo 3. Quando ele recebeu a notícia, alarmado, em outra tradução diz que com medo ele ficou, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Irmãos, eu fico maravilhado este homem quando ele passa por esse problema, essa dificuldade. Ao invés de ficar reclamando: ah Senhor, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Sabe o que ele faz, queridos? Ele vai para a presença de Deus, ele vai para a intimidade com Deus, ele vai buscar a Deus. Porque ele sabia que o segredo da vitória de qualquer pessoa que serve, que teme a Deus, é ter intimidade com Deus. E ele revela isso em 3 coisas tremendas. Diz a Bíblia que ele teve temor. Temor é uma postura, queridos, que só os filhos de Deus têm. O sábio Salomão diz que o temor é o princípio da sabedoria. E ele diz ainda em Provérbios 10, 27, que quem tem temor, Provérbios 10, 27, prolonga os seus dias na face da terra. Ele tem temor e ele vai orar. Ele revela para nós que diante dos problemas não adianta ficar batendo, brigando com a mulher, brigando com o cachorro, brigando com o vizinho. O negócio é você ir para a oração, é você buscar a face de Deus, é você se humilhar, porque a humilhação é o estado mais alto
Porque quando somos humilhados, diz a palavra, somos exaltados. Esse homem se humilha e ele faz uma oração que não é qualquer oração, porque às vezes a gente pergunta: por que a minha oração não é respondida? É porque a nossa oração não tem base, a nossa oração não tem fundamentação. Este homem começa a orar como alguém que conhece a palavra. Para você orar de forma sábia, você também precisa conhecer. E diz a Bíblia que ele começa a orar assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus. Ele faz uma oração, irmãos, ao Deus que está sentado em trono de glória, de poder e autoridade, que tem o cetro na sua mão, que tem a justiça e que pesa toda a terra. Ao Deus que tem poder de mudar qualquer história. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Digno é esse Deus de ser adorado. Não é uma oração qualquer, é uma oração de um homem que conhece Deus. Ele lê o currículo de Deus nas Sagradas Escrituras. Ele leu as ações de Deus e ele vai falar com Deus como alguém que conhece Deus. Existe muito crente que ainda não conhece Deus. E eu faço um exemplo para você saber a diferença entre conhecer Deus e ouvir falar de Deus. Sabe aquela moça do crediário que liga para você e fala: você é o seu Antônio? Sim, sou eu mesmo. Morador da rua Brasil 1040? Sim, sou eu mesmo. Portador do RG tal, CPF tal? Sim, sou eu mesmo. O senhor trabalha na empresa tal? Sim, sou eu mesmo. Eu tenho uma informação para o senhor, está acontecendo um negócio aqui. Essa moça tem detalhes ao seu respeito. Aí essa moça termina o expediente dela e ela vai pegar o avião, ou o metrô, ou o carro, ou o ônibus, e ali no ponto de ônibus, ela está do seu lado. Ela ligou para ele, ela sabe todos os detalhes dele, mas ela não sabe quem ele é, porque ela não o viu. Tem muito crente assim que conhece a Deus como a moça do crediário. Já ouviu falar tanto de Deus, já até ouviu falar que Ele perdoa pecados, mas se sente uma pessoa destruída. Não seja como a moça do crediário que conhece Deus pelas informações dos outros. Seja como um crente que tem intimidade, que conhece a Deus, porque o teu quarto é o lugar onde você e Deus têm um contato íntimo direto com o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Primeiro passo para você vencer, sair do terreno da derrota para o sucesso, é intimidade.